Olá, malta da Casa Própria, sejam bem-vindos a mais um episódio do Casa Própria Podcast. Hoje vamos dar algumas dicas para quando formos procurar por um terreno. Isso mesmo, antes de construirmos, precisamos sempre ter um local, o terreno onde vamos construir. E é importante que a gente já tenha uma cábula quando for fazer esta busca por espaços. Trazemos hoje 10 pontos que são importantes e imprescindíveis para quem busca por um terreno. Vamos a eles. O primeiro ponto são as necessidades, as suas necessidades. Para que quer este terreno? É um terreno para fazer uma casa, uma tiny house? É um terreno para fazer uma casa de 1 piso, de 2 pisos? É um terreno para fazer também anexos, piscinas, parrões, estacionamento para 4, 5 viaturas? É um terreno onde também pretende fazer, por exemplo, uma mercearia, um salão de cabeleireiro? Para que precisa deste espaço? Quais são as suas necessidades? Sabendo as suas necessidades, quando for buscar espaço, fará o devido match para saber se aquilo que você precisa encontrará no espaço que estiver à sua frente, portanto, diante de ti. O segundo ponto a ter em conta são as dimensões desse espaço. Se nós já sabemos daquilo que nós precisamos, sabemos que tipo de casa queremos construir, sabemos do programa da nossa casa, aí temos de ter atenção às dimensões. Porque senão queremos uma casa muito grande, mas que depois pode não caber, por exemplo, um terreno 15 por 30. É muito importante sabermos quais são as dimensões do terreno que a gente está a comprar e compará-lo com aquilo que são as nossas necessidades, aquilo que a gente precisa fazer lá. Porque senão depois temos uma situação em que obrigamos o arquiteto ou até o pedreiro, para quem não tem projeto, a fazer coisas impossíveis nesse espaço, coisas que o espaço simplesmente não consegue suportar. Então é muito importante saber quais são as dimensões. Se aquilo que eu preciso cabe num 15 por 30, se cabe num 20 por 30, se cabe num 20 por 40, é muito importante, bastante importante mesmo, sob o risco do nosso projeto não caber nesse espaço e termos então de procurar por um outro espaço que muitas vezes atrapalha os nossos planos. E o terceiro ponto é a localização. Sim, não basta um terreno. Se nós soubermos aquilo que nós precisamos em termos de necessidades, sabemos quais são as dimensões, é importante também saber onde é que a gente quer esse espaço. Porque terreno a gente encontra em todo lado. Pode ser aqui no centro da cidade, pode ser fora, pode ser num distrito vizinho. A gente tem que perceber quais são as nossas necessidades e qual é a melhor localização para aquilo que a gente quer fazer. Por exemplo, se é uma casa de lazer, de final de semana, de descanso, talvez precise estar numa zona mais afastada. Mas se é uma casa para o dia a dia, onde eu saio dela para ir trabalhar e volto no final do dia, talvez queira uma casa um bocado mais próxima. Então é muito importante ter em conta a questão da localização. E localização não é só o fator de proximidade, como disse, mas também há outros elementos que vale a pena considerar, como por exemplo a susceptibilidade para inundações, por exemplo. Há zonas como Kobe ou outras que a gente sabe que ciclicamente sofrem de inundações. É preciso saber se a zona onde a gente está a buscar este terreno não é vulnerável a estas intempéries ou estes eventos climáticos, por exemplo. É também importante saber se a zona onde vamos é segura ou não. Há zonas que tradicionalmente a gente já sabe, historicamente elas estão associadas, por exemplo, à criminalidade ou outro tipo de ações que não são necessariamente, que não garantem a segurança. Então é muito importante saber onde é que nós vamos escolher este lote. Então, proximidade aos principais serviços, mas também a suscetibilidade ou não a inundações, por exemplo, ou ventos fortes ou temperaturas bastante altas. É muito importante que a gente considere quando vai buscar um terreno, assim como a segurança. O quarto ponto a ter em conta são as infraestruturas. Isto assemelha-se um bocado à localização, mas falando de infraestruturas particularmente, o que nos referimos? Se temos estrada, se é um local que a gente consegue chegar facilmente, se temos serviços à volta, se temos um centro médico, se temos um posto policial, se temos abastecimento de água, energia, é muito importante ter estas infraestruturas na zona. Isto por si já estabelece, vamos dizer, dois tipos de áreas, uma que seria urbanizada e outra não urbanizada. A urbanizada é aquela onde nós já temos estes serviços todos. Por exemplo, o centro da cidade é uma área urbanizada, porque já temos vias de acesso, já temos mercearias ao lado, temos a água praticamente à porta de casa, energia a mesma coisa, temos todo um sistema de esgoto que recolhe as águas residuais, enquanto que as zonas não urbanizadas muitas vezes não têm nenhum destes serviços. São zonas muitas vezes também em expansão e que naturalmente carecem destes mesmos serviços. Nesses casos é preciso ver se pelo menos serviços básicos estão nas proximidades. E com básicos começamos com vias de acesso. Se é um local onde eu posso facilmente ir e vir, sair e entrar quando precisar. E depois, se os outros serviços básicos também estão próximos. Se eu consigo ter água, por exemplo, acesso à água, e se consigo ter eletricidade. Os outros, digamos que para as zonas de expansão são mais geríveis. Se não tenho uma mercearia ao lado,
Embora não seja o ideal, eu posso sempre fazer a compra no sítio mais próximo e depois levar para casa. Mas é imprescindível que pelo menos eu consiga chegar à minha casa e que tenha facilidade de água e energia, porque esses assumimos que são os principais elementos que dinamizam uma zona e que naturalmente no futuro poderá haver muito mais infraestruturas ou serviços à volta. O quinto ponto são as normas urbanísticas. Quando nós escolhemos um terreno, é importante que a gente saiba que normas é que afetam este mesmo espaço. Normas urbanísticas são aquelas condicionantes, aqueles elementos que o município exige que sejam observados neste terreno. Por exemplo, o afastamento em relação à rua, da casa em relação à rua, o afastamento da casa que vamos construir em relação aos vizinhos, tanto dos lados como o vizinho de trás, a altura que a nossa casa poderá ter, que é a Cércia, a percentagem máxima que a gente pode ocupar do espaço, dentre outras normas urbanísticas vigentes do espaço. Isto é importante porquê? Porque eu posso ter um terreno de 15 por 30, mas se o município me permite construir, por exemplo, 2, 3 pisos, significa que as minhas necessidades, que não caberiam num único piso de 15 por 30, aqui já tem espaço, porque afinal posso fazer 2 ou 3 pisos. Então é muito importante conhecer estas normas. Elas normalmente vêm na planta topográfica, se não estiverem lá estão no documento do AT, ou ainda pode pedir ao município, pode requerer um documento que se chama PIP, Pedido de Informação Prévia, que é onde pode recolher ao município para que lhe seja fornecida toda a informação referente às normas urbanísticas, aos índices urbanísticos que atuam sobre este terreno que pretende buscar. Isto é muito importante sob o risco de acharmos que podemos fazer lá 2, 3 pisos e de repente vermos privados a isso e naturalmente frustrar todo o nosso projeto. O sexto ponto é a topografia. Topografia não é só aquela planta topográfica que a gente recebe do município. Com topografia queremos dizer terrenos com inclinação, que são terrenos em aclive, declive ou mesmo terrenos rasos. Terreno em aclive é aquele onde o fundo do terreno é mais alto que o nível da rua, o que normalmente é ideal porque aí permite um escoamento natural das águas pluviais, evitando assim inundações. Agora, o terreno em declive é aquele onde o fundo do terreno é mais baixo que o nível da rua. Nestes casos é preciso garantir que lá no fundo do terreno tenhamos sempre por onde escoar as águas pluviais, sob o risco de em dias de chuva vermos o nosso terreno completamente alagado. Nestas duas situações, tanto do terreno em aclive como do terreno em declive, por vezes têm sido boas para desenhar assim um projeto que tenha um terreno inclinado e que permita também fazer níveis diferentes. Mas é preciso ter em conta que se esta inclinação for superior aos 30 graus, ela pode ser muito prejudicial ou então muito cara para a construção que vamos fazer. Então é muito importante termos em atenção a este elemento. E aqui, se já tivermos um arquiteto ou um engenheiro que nos vai acompanhar na obra, é importante levá-lo connosco para perceber até que ponto é que esta inclinação do terreno poderá afetar ou não os custos da obra, mas também o tipo de solução ou de uso que a gente pode fazer. Há soluções em aclive ou declive, por exemplo, que nos permitem meter uma garagem por baixo, aproveitar a diferença de níveis e assim também poupar em aterros, por exemplo. Mas é como disse, é preciso ter muita atenção, porque a partir de um certo grau de inclinação não é necessariamente barato ou acessível construir nestes locais. Então pode, por isto só, tornar a obra muito mais cara. Temos também os terrenos rasos. Esses normalmente não oferecem nenhum tipo de questionamento, porque por serem rasos, normalmente é mais fácil fazer o escoamento das águas pluviais e as construções também têm sido muito mais fáceis de fazer e logo baratas. Agora, o outro elemento que é importante também considerar relativamente à topografia é a orientação do nosso espaço. O nosso terreno 15 por 30 ou o que for, ele normalmente tem uma orientação não só para a rua, mas também em relação ao meio que o circunda. Por exemplo, o movimento aparente do sol, dos ventos predominantes. É importante terem atenção a estes elementos porque eles também poderão condicionar muito o tipo de projeto ou as soluções de projeto que a gente vai adotar. Por exemplo, imagina que a frente da nossa casa coincida com o lado que recebe o sol da tarde, o sol poente. Isto quer dizer que nessa fachada a gente não pode, ou pelo menos não é ideal, nós colocarmos lá grandes fachadas de vidro, por exemplo. Aquelas janelas enormes, ou as portas de correr de vidro, tudo isto. Porquê? Porque elas absorvem o calor do final da tarde e durante a noite libertam este calor todo para o interior, o que naturalmente deixa o interior desconfortável, bastante quente. Daí que é preciso terem atenção a estes elementos quando formos visitar o nosso terreno. Para todos os pontos que nós colocamos aqui, é importante levar sempre um técnico especialista, pode ser um arquiteto, pode ser um engenheiro ou até mesmo um topógrafo, para poder lhe orientar, mas neste ponto da topografia é fundamental, porque tem consequências bastante diretas nas soluções que vai adotar de projeto e também no custo de construção deste projeto. O sétimo ponto são os solos. Este
pode-se confundir um bocado com a topografia. A diferença é que os solos implica fazer uma sondagem para perceber, afinal, de que tipo de solos é que nós temos, porque dependendo do tipo de solos, poderemos, por exemplo, ver-nos obrigados a usar soluções de fundações completamente diferentes daquelas que nós vemos. Há solos, por exemplo, que obrigam a ir para soluções de estaca, porque o terreno não é bastante firme, a terra é bastante solta. Então isto pode obrigar, por exemplo, a ir para profundidades maiores, até apanhar um solo estável ou então rocha, para poder afixar a fundação das nossas casas, sob o risco delas estarem assentes numa base muito frágil e que naturalmente poderá depois ter consequências como por exemplo, a nossa casa ir perdendo o nível e as fundações também começarem a ceder de alguma forma. Então, é muito importante, quando fizermos o estudo dos solos, termos atenção à capacidade e à qualidade dos solos que temos. Para isto, temos de fazer um estudo geotécnico, as sondagens que fazemos nos solos. Não é comum para projetos habitacionais fazer-se esse estudo, mas era ideal. O ideal era que tivéssemos estes estudos feitos, para que assim pudéssemos determinar o tipo de fundações que iríamos usar nestes mesmos projetos. Não podendo fazer esta sondagem ou este estudo geotécnico, existem alguns elementos, algumas referências que normalmente nós temos de verificar à volta. Uma delas é se a terra é bastante solta ou não. A outra, por exemplo, é o tipo de vegetação que abunda neste terreno ou nos terrenos à volta. Vegetação, refiro-me mais à vegetação arbustiva ou então herbácea. Estamos a falar de se tem relva, se tem capim, que tipo de capim é que tem. Estes elementos costumam também ser fundamentais para perceber de que tipo de terreno é que se trata. É preciso também olhar para a cor do terreno. Em função da cor que o terreno tiver, a gente também pode aí perceber de que tipo de solos é que estamos a tratar. O oitavo ponto importante a reter é a documentação. Quando formos comprar um terreno, quando formos à busca de um terreno, é muito importante sabermos da situação de legalidade do espaço. Se o terreno já tem a documentação em dia, se não tem a documentação em dia, com quem é que se deve falar para perceber melhor a quem é que pertence ou não este espaço. Por exemplo, temos as estruturas locais, como o secretário-chefe de quarteirão, secretário do bairro. É importante aproximar-se a estas entidades para perceber se de fato o espaço que está interessado pertence à pessoa que lhe quer fazer o trespasse. Isto assumindo, como disse antes, que ainda não haja documentação definitiva, vamos falar de certidão ou então de doate deste mesmo espaço. Havendo esta documentação, claro, o processo fica muito mais facilitado, porque daí é muito mais fácil fazer esta permuta dos nomes. Mas não havendo, é preciso ainda assim consultar as entidades locais, de modo a que esteja ligeiramente assegurado de que o espaço de fato pertence à pessoa que lhe está a ceder e que não está a cair numa burla, digamos assim. E este processo de verificação da documentação deve ser feita tanto no momento em que se vai adquirir este espaço, mas também logo após a aquisição. É preciso que imediatamente se faça a devida substituição dos nomes. Às vezes nós não fazemos porque quem nos cedeu o terreno foi o nosso tio, o nosso primo, o nosso avô ou amigo, mas é importante que a gente faça esta permuta de nomes, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É melhor que no momento em que a gente chega a este acordo de que vai ceder esta parcela a outro, imediatamente se faça a devida regularização. Por quê? Porque aí todo o processo associado a este espaço já é tramitado com o nome do proprietário final, no caso, o seu nome. E isto vai também garantir que quando for submeter o projeto para aprovação no município, a licença de construção que lhe será dada também virá no seu nome e automaticamente a certidão que vai pedir a posterior do seu imóvel também virá no seu nome. Então é muito importante verificar esta questão da documentação, até mesmo para proteger-se, porque temos visto acontecer bastante burlas ligadas à situação destes mesmos passos, de pertencerem ou não às pessoas que estão em frente da negociação. O nono ponto a ter em conta nesta busca por espaço é a valorização atual, mas também futura desse mesmo espaço. Isto porque nós estamos num país, vou dizer país em expansão, mas na verdade as nossas cidades estão em expansão. Os nossos centros urbanos estão cada vez mais a crescer, o que implica que há novas dinâmicas sendo instauradas em todos os polos de desenvolvimento estabelecidos. É importante saber quais são os planos que estão previstos ou que estão em curso para determinadas zonas. Por exemplo, aqui na cidade de Maputo, há uns anos, quem soube, por exemplo, que a circular ia passar por onde passa, correu e conseguiu um espaço, provavelmente a um preço mais acessível, nas zonas de Marraquém e outras,
e que hoje são espaços que têm um valor ainda maior. Então é muito importante ficar atento àquelas que são as tendências, perceber para onde é que as pessoas estão a mover, onde é que tem havido uma dinâmica de crescimento, para onde é que vão os grandes projetos, porque isso poderá ajudar também a perceber sobre qual é a sua valorização atual ou então a valorização futura do espaço que pretende adquirir para fazer a sua casa, o que naturalmente implicará que algum tempo depois a sua nova zona poderá ter, por exemplo, mais serviços, mais infraestruturas. O 10º e último ponto é referente a custo-benefício. No final do dia é um resumo de tudo aquilo que nós falamos aqui. É perceber a quanto é que lhe está a sair, lhe está a custar esse espaço que pretende adquirir. Mas é importante também, antes de fechar um espaço porque gostou, é bastante importante visitar muito mais espaços. Essa é a primeira dica. Visita mais espaços para que saiba exatamente qual é o real valor de cada um dos espaços que lhe é oferecido. Mesmo que tenha encontrado o espaço que lhe agrade, aconselho sempre a que continue esta busca para poder perceber o que o mercado de fato está a oferecer e a que preço é que estes mesmos terrenos estão sendo oferecidos. E tirando, para além, portanto, desta questão a que me referi agora de ter que ver muito mais, visitar muito mais espaços, é também importante ter paciência, não só para visitar esses espaços, mas também para aproveitar oportunidades de mercado que possam surgir. Isto para dizer o quê? Que se pretende, daqui a X tempo, construir um imóvel e já tem algum valor, por exemplo, poupado para a compra do espaço, mesmo que não pretenda construir já, pode já ficar atento às oportunidades que existem no mercado. Porque por vezes aparece alguém que está aflito, precisa desfazer-se de um espaço e naturalmente que vai desfazer-se a um preço muito mais baixo do que o seu real valor. Aí pode ser uma oportunidade para você poder desfrutar de um espaço muito bem localizado, com infraestruturas que nos referimos aqui, nas dimensões que lhe interessam, que respondem às suas necessidades e que, por fim, saia a um preço bastante baixo. Ou seja, esta relação custo-benefício acaba sempre sendo boa. Então, fique atento, visite mais sítios, não compre logo a primeira coisa que lhe aparecer e também tenha paciência porque, quando menos esperar, pode aparecer uma oportunidade que vale a pena abraçar. Então é isso, estes são os 10 pontos que vale a pena considerar antes de buscar pelo espaço onde pretende construir a sua casa. Nós somos o projeto Casa Própria, não deixe de nos seguir e de pôr lá o like e ativar o sininho para que receba as notificações em cada vez que a gente publicar um conteúdo novo. www.casa-propria.co.mz e os nossos perfis no Instagram, no YouTube e também no Facebook estão à espera de si. Vá lá, visita, diga que gostou para que aí a gente continue motivado a produzir conteúdos como este que julgamos ser do seu interesse. Até a próxima e haverá mais.